pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago. Hoje a gente vai fazer a aula nossa aí da disciplina de circuitos digitais, sobre introdução aos dispositivos de memória. Então, a referência da nossa aula de hoje, né, o livro de sistemas digitais, faz parte da referência de vocês aí. Então, a gente vai falar um pouquinho de memória, né? Então, na disciplina, né, antes de eu assumir ela, vocês já estudaram sobre memórias, tá? Sobre conceitos como flip-flop e tal. E a gente vai dar uma aprofundada nesse conteúdo, falando um pouco de outros recursos de memória que um sistema digital pode ter. A memória é um dos principais componentes de um sistema digital, de um sistema computacional. E graças à existência de memórias, à evolução dessas memórias, o computador conseguiu aí, o computador ganhou, né, a possibilidade de executar um conjunto grande de tarefas, tá, com o mínimo de interferência humana, com o mínimo de interferência externa para se realizar essas tarefas, né? A memória é um dos componentes mais importantes, se não, tirando o processador, claro, aí acho que o segundo mais importante que tem. E sem a memória, realmente a execução de muitas tarefas num sistema digital seria complicada, seria muito difícil, até por questão de armazenamento do que vai ser processado, armazenamento do que vai ser executado, armazenamento temporário ou por longo tempo. Essas características, né, de armazenar temporariamente, armazenar a longo prazo, isso que permite hoje os computadores realizem um conjunto grande de tarefas complexas, né? Então essa habilidade de armazenar grandes quantidades de dados, ou pequenas que sejam, por curtos e longos períodos, ela se tornou uma das maiores vantagens de sistemas digitais. Você poder manter esse conjunto de dados armazenados, tá? Qual que é a consequência disso aí? Os sistemas se tornaram mais versáteis, mais adaptáveis, tá? Você consegue criar novos softwares, novos recursos e inseri-los dentro de sistemas digitais com o mínimo de impacto, né, com o mínimo de interferência humana na realização dessas tarefas. Então, você já estudou os circuitos, que são os flip-flops, os registradores, lembrando, né, o conceito de registradores, que são bancos de memória, bancos de flip-flops, que armazenam ali dados por pequenas quantidades, né, de dados por períodos curtos de tempo. Normalmente os flip-flops, né, os registradores, eles fazem parte da estrutura interna de um processador, da execução de um processamento, e eles armazenam esses dados para que sejam utilizados por um processador ou então sejam devolvidos, né, para a memória, como memória permanente, ou para uma porta de entrada e saída, por exemplo. Tá? Os flip-flops que vocês estudaram, né, eles contemplam alguns tipos de circuitos. E existem hoje as tecnologias que a gente chama dos LSI ou VLSI, né, o Large System Integration e o Very Large, que tem números consideravelmente grandes, né, de flip-flops, de circuitos em vários formatos de memória, permitiram aí que uma evolução considerável das matrizes, né, das formas como as memórias armazenam os dados e como fica o comportamento dos sistemas digitais mediante essas memórias, tá? Além de outras tecnologias como a MOS, bipolar, que a gente vai estar estudando mais daqui a alguns dias, né, no andamento dessa parte da disciplina, que então permitiram que até circuitos se tornassem menores, sistemas se tornassem menores e mais eficientes na gestão de memória, né, nos sistemas de memória. As memórias que a gente tem hoje dentro de um circuito, dentro de um sistema digital, dentro de um sistema computacional, normalmente são memórias semicondutoras, são as memórias formadas, né, por circuitos lógicos, circuitos digitais. E a principal dela, né, é a memória principal, também conhecida como memória de trabalho, e na computação apelidada carinhosamente de RAM, né? Apelidada carinhosamente não, tem um motivo pelo termo RAM que eu vou falar daqui a pouquinho. Então essa memória principal, ela tem uma capacidade razoável de armazenamento, e os programas, né, antes de serem executados, eles permanecem dentro dessa memória principal, tanto as instruções de programa
quanto os dados de programa para ser executados permanecem dentro dessa memória RAM, que ela é semicondutora. E os sistemas podem ter também, né, essas memória auxiliar, né, memória secundária, memória externa, secundária, que é também conhecido por memória em massa, porque ela tem uma capacidade de armazenar muitos dados, muito acima do que às vezes uma memória semicondutor, um registrador tem capacidade. Então uma RAM tem até acima, consideravelmente acima da capacidade de uma memória RAM. Ela armazena esses dados mesmo com a retirada da energia elétrica, os dados permanecem armazenados, situação que não ocorre, por exemplo, numa memória RAM ou num registrador, que ao cortar a energia os dados são perdidos. Tá? Ela é bem mais lenta que a memória principal, ela armazena muito mais dados, só que ao mesmo tempo ela é muito mais lenta, e o fato dela ser muito mais lenta tem muito a ver com a tecnologia que ela usa, que essas memórias mais lentas, elas são normalmente magnéticas ou ópticas, né? Ou vamos dizer o HD, propriamente dito, ou CDs, DVDs, que permitem armazenar muito mais dados, só que ao mesmo tempo são lentas. Até por esse motivo de serem mais lentas, elas não costumam ser utilizadas como memória de trabalho, né, no processador. Elas não costumam ser utilizadas como memória principal, porque o tempo de trazer um dado da memória principal, da memória auxiliar, para o processador é muito mais lento que o tempo de você trazer da memória principal. Então, como que é a estrutura, né, de modelo de operação, na verdade, de um sistema digital, de um sistema computacional? Então você tem, no caso aqui um quadrinho que representa o sistema propriamente dito. Aqui você tem um processador, toda essa caixinha cinza aqui representa o processador. Dentro do processador tem a unidade aritmética, que é aquela unidade que realiza cálculos, né, e comparações, e a unidade de controle, que é aquela uma que efetivamente controla, né, controla as funções que vão ser executadas pelo processador. Tá? Esse processador ele se comunica com a memória principal, tá? Também conhecida aqui por memória de trabalho, ou seria a RAM. Então ela que é uma memória semicondutora, tá? Dentro do computador, ela tá dentro do computador propriamente dito. Tá? E o que ela comunica aqui? Ela comunica as instruções que vão ser executadas, tá, do programa, que normalmente são lidas pela unidade de controle, e também os dados que serão processados, comparados, que serão somados, que será realizada algum tipo de operação aritmética nos dados, que normalmente são executados ali pela unidade aritmética, ou como é conhecido em algumas bibliografias, como unidade lógica aritmética, unidade aritmética lógica, ULA, UAL, e por aí vai. Externamente, né, vamos dizer assim, ela é considerada uma memória externa ao computador, embora montada, ela pode estar dentro do gabinete, mas externa, porque ela não está dentro de uma estrutura principal, que é o armazenamento auxiliar, né, o armazenamento em massa, tá, que daí envolve aí os HDs, os CDs, os DVDs e outras técnicas, que eles mantêm os dados armazenados aí por tempo indeterminado, tá, mesmo sem energia elétrica. São mais lentos, por isso que eles armazenam, vamos dizer assim, num aspecto de manter, preservar os dados, as instruções por um longo período de tempo. A função do armazenamento auxiliar de massa é esse, de preservar por um período maior de tempo, em relação à memória principal, que já é você disponibilizar aquilo que é necessário para processar naquele momento. Então os dados basicamente vêm do armazenamento para cá, tá? E depois daqui eles são levados para o processador. E tem o caminho inverso também quando é necessário gravar, que passa pela memória principal semicondutora para depois chegar até o armazenamento. Tá? Terminologias. A gente vai estudar durante o andamento principalmente essa questão da memória semicondutora aqui e do armazenamento auxiliar e de massa, como que é o funcionamento em aspectos de circuitos, etc. e tal dessas memórias. Para que a gente possa ter um alinhamento no que a gente vai falar e até um entendimento dos termos, tem algumas terminologias, né, palavras, que são constantemente utilizadas para definir ou explicar o funcionamento de componentes de memória. A gente vai ver alguns deles aqui, praticamente todos. Eu vou focar a explicação daqueles que são mais focados na memória
E alguns outros, acredito que já tenham sido discutidos em outra parte da disciplina. Então eu não vou entrar outra parte da disciplina, ou até mesmo outra disciplina, então eu não vou entrar tão a fundo nesse assunto, tá? Primeira terminologia, né, a gente está falando ali de célula de memória, né? Célula, ele é um dispositivo, um circuito elétrico para armazenar um único bit, um 0 ou 1. Por exemplo, um flip-flop, tá? Então, como a memória armazena os dados no sistema digital, ele é em dígitos, né, 0 ou 1, um local onde esse único bit será registrado, ou seja, o valor dele de 0 a 1, é considerado uma célula de memória no circuito digital. Tá? É um local de armazenamento de um bit. Pode ser que às vezes você lendo algum outro material ou até alguma coisa envolvendo mais próximo à arquitetura de computadores, o termo célula na memória RAM ele é usado para definir um conjunto de 1 byte, ou seja, 8 bits. Né? Então pode ter essa... às vezes vocês procurarem alguma explicação, algum outro vídeo e ter essa confusão. Tá? Na memória RAM, quando se fala uma célula de memória na memória RAM, você está falando de 1 byte. Mas para circuitos digitais, de forma geral, a gente tem que pensar numa célula de memória como 1 bit, certo? Como o local de armazenamento de 1 bit. Já um conjunto de bits, né, um conjunto de células, que pode representar uma instrução ou um dado, ele é conhecido por palavra de memória. Então, a partir do momento que você junta esses bits, que isso pode ser uma instrução para ser processado, pode ser um dado a ser processado, isso se torna uma palavra, que os computadores atuais estão entre 8 e 64 bits. Sim, são aqueles 64 bits que a gente costuma ver ao comprar um computador, olhar uma configuração 32 ou 64 bits, tá? Então, sim, faz parte disso. Isso aí na arquitetura de computadores se fala, né, de você trazer a quantidade de bits que você consegue transferir para o processador para ser processado dentro de um ciclo. O byte, que daí é um conjunto de 8 bits. A capacidade, acredito que vocês tenham estudado isso em introdução à computação, né, que são as medidas, né, 1 byte, 1 kbyte, 1 megabyte, 1 giga e por assim por diante. Então não vou me apegar muito a essa terminologia. Tá? Em relação a uma terminologia importante da memória, que são as operações. Quais tipos de operações acontecem com memórias? Né? Bem, na memória você só escreve ou lê. Tá? A memória é um repositório propriamente dito, onde ficam armazenados os dados, as instruções, os bits. Então, se você quer fazer alguma coisa nessa memória, ou você vai escrever, o que você vai indicar uma posição onde essa memória vai estar, onde você quer escrever e qual valor que você quer que escreva ali. Ou você vai fazer uma leitura. Tá? Não é incomum você pegar texto de algum tipo de texto, eu já vi até em revista relativamente qualificada, a pessoa dizer assim, a memória processou. Poxa, a memória não processa nada. Tá? A memória é simplesmente um repositório, tanto que para ler ou escrever é necessário que algum componente execute essa ação, né? Quando deu o start, deu o gatilho para essa ação acontecer, que é um chipset, um controlador de memória, alguma coisa nesse sentido. Tá? Que ele vai ler ou ele vai escrever. Né? A leitura é só uma consulta e a escrita ela é você substituir o valor existente de uma posição pelo valor que você está mandando para aquela posição. Então ele é destrutivo. Tá? A operação de escrita ela é uma operação destrutiva, ela destrói o valor que está naquela determinada posição para ser substituído por outro. Já a leitura não, ela não é destrutiva, ela simplesmente lê a determinada posição. Outra situação importante, terminologia importante de memória, é o tempo de acesso, que é a velocidade de operação do dispositivo. Na verdade, falamos que a velocidade do momento em que uma determinada informação é solicitada pelo processador, ou seja, o endereço da memória é colocado no barramento, até essa informação ser disponibilizada. Então isso vai variar muito de dispositivo de memória para dispositivo de memória. Ele é muito rápido para registrador, ele é relativamente rápido para RAM e ele é mais lento para memórias em massa. Tá? Então, tempo de acesso é muito mais... Por isso que existe uma ideia de sistema de memória e etc. e tal, em relação à questão de tempo de acesso de memória. A densidade, que está relacionada à quantidade de bits que pode ser armazenado dentro de um espaço, ou seja, quanto de componentes, né, a gente consegue colocar dentro, quanto de componentes de circuitos
a gente consegue colocar dentro de um espaço para armazenar os bits. Volatilidade, que é a capacidade de armazenar informação somente com aplicação de energia elétrica. Então, uma memória volátil é aquela que, ao retirar a energia elétrica dela, ela vai perder os dados e informações que estão dentro dela. Já uma memória não volátil é aquela que, mesmo retirando energia elétrica, ela consegue ser mantida ali os dados para ela. Então, exemplos básicos de memória volátil: registrador, memória RAM. Exemplos de memória não voláteis: CD, DVD, HD. Endereço. Uma situação muito interessante, muito importante dentro do conceito de memória são os endereços. Endereços são números que identificam, tá? Tem um errinho de português ali, identificam a posição de cada palavra na memória. Então, se você enxergar uma memória como um vetor, né, como uma sequência de espaços igual está aqui, que a gente tem uma sequenciazinha de espaços, né, ou como uma matriz, ou seja, vou tentar desenhar aqui uma tabela, né, propriamente dito, cada espaço de memória desse, ele vai ter um endereço, tá? Esse endereço indica a posição que determinada palavra deve estar na memória. Então, quando uma operação de leitura ou escrita ela ocorre, a identificação do local será por base nesse endereço aqui, nesses endereços que cada memória tem. Tá? Isso, um exemplo aqui pode ser um endereço único, né? Vamos dizer somente a linha aqui, ou pode ser uma linha em coluna, enfim, depende de qual organização, de qual matriz de memória você vai estar, por exemplo, utilizando, né? Isso vai variar de dispositivo para dispositivo, mas é um elemento muito importante que a gente vai estar falando bastante de endereço. Então, quando eu estiver falando de endereço de posição, endereço da palavra, tá? Eu vou estar falando desse identificador que tem aqui, onde cada local, né, cada palavra que fica armazenada, ela vai estar referenciada por um endereço específico dele. Então, se eu tenho, por exemplo, uma memória com capacidade de armazenar 32 palavras, eu vou precisar de pelo menos 5 bits de endereço. Por quê? Porque 2 elevado a 5, não ficou muito bonito aqui, vai ser igual, tá, a 32. Nesse caso aqui, que eu tenho uma memória de 8 palavras, né, uma capacidade de 8 palavras, reparem que os endereços estão em 3 bits, justamente porque 2 elevado a 3, né, eu vou ter aqui 8 valores, né, 8 bits em relação a isso. Então, se eu tivesse memória de 32, eu precisaria de 5 bits, memória de 64 de 6 bits e por aí vai. Tá? Então, quanto maior o espaço de palavras, né, com maior quantidade de endereços, mais bits serão necessários para poder armazenar cada endereço desse. Por onde que o endereço entra? Né? Na hora de eu acessar a memória, na hora de eu fazer uma leitura ou uma escrita nessa memória. Então, que são os dois processos que eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que indicar, tanto no momento de leitura quanto no momento de escrita, qual o endereço que eu quero que isso seja realizado. Então, eu tenho memória de acesso aleatório, que é a RAM, Random Access Memory, onde a posição da palavra na memória ela não tem efeito sobre o tempo de leitura ou escrita naquela posição. Simplesmente eu vou falar assim: leia a posição 0, 1, 1 e será feito um acesso direto a cada posição. Então, independente de eu ler a posição 0, 1, 1, a posição 0, 0, 0, a posição 1, 0, 1, o tempo de acesso, o tempo de leitura ou escrita naquela posição vai ser sempre o mesmo. Agora, quando eu tenho uma memória sequencial, Access Memory, eu tenho um tempo de acesso variável, porque eu não tenho condições de acessar aleatoriamente os espaços. Então, para chegar num determinado endereço, eu tenho que passar por endereços anteriores. Então, vejam exemplos aqui. No aleatório, se eu falo assim, leia o endereço 111, né, 3 vezes o número 1, eu vou ter um acesso direto, tá? O chipset, né, o controlador de memória, consegue chegar para mim diretamente ao endereço desejado. Se eu fizesse o 100, simplesmente teria um acesso direto ao 100. Se eu quisesse o 1, 0, 1 e 1, ele teria na mesma proporção, na mesma velocidade. Agora, quando eu tenho um acesso sequencial, não.
Se eu quero acessar um determinado endereço, eu tenho que acessar todos os endereços anteriores. Então eu tenho aqui esse tipo de endereço aqui, o 3 número 1. Então eu tenho que acessar outros itens, né, outras posições até chegar nele. Exemplo disso são armazenamentos em disco, por exemplo, ou em estrutura que fitas, alguns tipos de disco que você tem que acessar realmente sequencial para chegar lá. As memórias elas podem ser as read-write memory, ou seja, são memórias que permitem somente tanto leitura como escrita numa proporção igual, sim, de forma simples. E a gente tem as read-only memory, né, que são as ROMs, que são as memórias semicondutoras, onde há alta taxa de leitura. Nesse caso, são memórias usualmente feitas somente para serem lidas, embora hoje elas podem ser editados os valores delas, mas usualmente são memórias de leitura, tá? E aí seu conteúdo ou ele vem programado de fábrica, tá? Ou ele pode até ser editado mais vezes. Hoje as memórias ROM permitem isso sem maiores problemas, mas a memória ROM tradicional, o conteúdo vinha de fábrica, é chamada de mask ROM, tá? Então os conteúdos vinham já de fábrica e não podiam ser editados, mas hoje as memórias têm possibilidade de você alterar o conteúdo das memórias ROM, mas são memórias em que a taxa de leitura, quantidade de leituras é muito maior que a quantidade de escritas. A memória também ela pode ser estática ou dinâmica, tá? Que a estática é aquela memória semicondutora que armazena os dados enquanto a fonte de alimentação estiver aplicada, sem a necessidade de reescrever periodicamente. É o caso do flip-flop, entendeu? Ele vai ficar armazenando ali enquanto estiver ligado aquele tipo de componente, e ele só vai apagar aquele conteúdo quando ele receber algum tipo de sinal para poder apagar ele. A dinâmica, ela já é uma memória que usa uns capacitores, tá? Capacitores é um pouquinho diferente do flip-flop, mas a gente vai estar discutindo ele melhor. Daí tem o capacitor carregado, descarregado, tá? Que indica o 0 e 1. Só que o capacitor ele não consegue manter os dados por longo tempo. Então, a cada período de tempo é necessário fazer o que a gente chama do refresh, ou seja, reavivar os dados, tá? Uma placa controladora, um chipset, tal, envia um sinal checando os capacitores e então recarrega eles para poder manter esses dados posteriormente. Princípios de operação, tá? As memórias elas têm suas características próprias, a memória RAM, o disco, registradores e etc e tal, tem suas características. Entretanto, a operação delas, de forma geral, elas são bastante semelhantes. Vamos dizer assim, é possível identificar até algumas características mais comuns entre elas, que é o que a gente vai estar estudando, tá? Quais são os princípios de operação de memória, né? São os princípios de aplicar o endereço da posição desejada, ou seja, qual é a posição que eu quero ler ou escrever, habilitar o dispositivo para responder essas entradas, ou seja, retornar a leitura ou uma confirmação de gravação, alguma coisa nesse sentido, armazenar os dados, no caso de leitura, habilitar a saída dos dados e em caso de escrita, aplicar dados aos pinos de entrada, habilitar a operação de escrita e desativar controles e liberar memória. Então olha só, isso aqui é um esquema, tá, de uma memória de 32x4. O que quer dizer? É uma memória de 32 endereços, tá? Vou colocar aqui. É uma memória de 32 linhas. Então vocês podem ver que o endereço tem 5 bits, devido àquele esquema do 2 elevado ao 5 igual a 32. Então ela tem 32 linhas aqui, tá? Aqui tem uma continuidade aqui, tá? E 4 bits de palavra, 4 bits aqui, né? Formando palavras, no caso de 4 bits aqui, formando as suas respectivas palavras. E nesse esquema de memória, a gente pode ver aqui que a gente tem as entradas de endereço, tá? A gente tem as entradas de dados, os comandos também pode-se dizer aqui que são entradas de controle, tá? Que recebem ali, ditam o que a memória, o que vai ser feito na memória. Então, e aqui as saídas, tá? Quando é feito, por exemplo, uma operação de leitura, tá? Que eu preciso retornar ali uma saída. Algumas memórias, a gente vai ver que algumas memórias têm retornos de controle, podendo fazer checagem, etc e tal, mas a estrutura básica, a princípio, é essa daí. Então, como eu falei, tem 32 palavras de 4 células, né, ou 32 registradores ali de
4 bits cada um. No caso dos 32 endereços, 5 bits, tá? 2 elevado a 5 igual a 32, o menor endereço 00, 5 vezes o número 0, o maior endereço 5 vezes o número 1. Tá? Então a palavra, por exemplo, 1001 está no endereço 00001. A palavra 1101 está no endereço 4 vezes o 1 mais o número 0. Tá? Então exemplos aí de posicionamento do conteúdo dentro dessa memória. A primeira entrada que a gente vê é a entrada de endereço. A entrada de endereço, ela contém aqui 5 valores, tá? 5 pontos aqui, onde há 0 a 4. Por que 5? Porque são 5 pontos relacionados ao meu endereço. Como eu tenho 32 linhas, né? 32 palavras, então eu preciso de 5 bits para endereçar essas 32 palavras. Então, quanto maior a palavra, maior a quantidade de bits de entrada de endereço. Esses itens, essas entradas, né, o MSB, ele vai indicar, no caso, qual o endereço da palavra que eu estou procurando. Né? Então, tanto na leitura quanto na escrita, essa entrada de endereços ela vai ser carregada. Por quê? Porque eu preciso do endereço para eu gravar a informação, ou eu preciso do endereço para eu ler a informação. Então lá, os endereços, né, no caso aqui esses 5 bits aqui, eles ingressarão via entrada de endereços na memória. Como falei, né, para leitura e escrita endereço deve ser usado. Então, n entradas de endereço são necessários 2 elevado a n palavras. Endereçam até 2 elevado a n palavras. Então, se eu tiver 5 entradas, né, 5 bits de entradas, eu vou endereçar até 32 palavras. Se eu tiver 10, eu vou endereçar até 1024 e por aí vai. Os outros já são as entradas de controle, né? Que elas habilitam ou desabilitam na memória alguns tipos de operações. Então a gente tem a Write Enable, a Memory Enable e a Output Enable. Então o comportamento, né, o que vai ser feito na memória numa operação de escrita é relativamente diferente do que vai ser feito numa operação de leitura. Então alguns itens ali são sinais, né, são canais que vão chegar de 1 ou 0, indicando se a memória pode ou não ser feita tal tarefa. A primeira dela é a entrada Write Enable, né, que é ativada para permitir que a memória armazene dados. Então vocês podem ver que o Write Enable já está barrado ali. Por que ele está barrado? Porque a entrada ela vai ser representada pelo valor 0, ou seja, pela parte baixa, né, da onda. Então, se ele estiver em 0, é escrita. Por que se ele estiver em 0? Né? Porque a escrita depende, entende-se, né, que a escrita deve acontecer quando os dados estiverem bem consolidados. Então, para evitar, né, que ocorra algum tipo de escrita de forma indevida, uma vez que a escrita ela é destrutiva, então o sinal ele sempre fica vindo 1. Tá, de leitura. Então, quando vem escrito, o sinal muda para 0, para que realmente possa ser feita ali uma escrita de forma segura quando os dados estiverem estáveis no armazenamento. Então, veja só, então, quando eu tenho uma escrita, né, eu quero colocar o 0100 nesse endereço, eu vou usar o WE barrado, ou seja, 0. Agora, se eu quero fazer a leitura da palavra 1010 dessa posição de memória, eu já vou usar o WE, né, o Write Enable como 0, tá? Como 1 no caso, né, para poder fazer a leitura. 0 é escrita, 1 é leitura. Né? E o Output Enable, né, que controla ali a questão de saída da memória, né, retorno. Né? Há algumas memórias que usam tipos de barramento tri-state, que eles falam, que são barramentos que têm mais de um tipo de operação. Então, quando você está fazendo você faz uma leitura, né, que você precisa dessa saída, devolver esses dados, por exemplo, para o processador, ele é colocado como esse Output Enable como 1, né, habilita a saída, tá, habilita os buffers, tal, controla ali o barramento para poder mandar esses dados de volta. Caso o Output Enable seja desativado, tá, eles entram aí em alta impedância, né, que daí eles estão desativados, aguardando os valores.
E habilitação de memória, né, Memory Enable, que habilita e desabilita a memória para responder a entrada de dados. Isso pode ser feito pelo Chip Enable, pelo Chip Select, Chip Set, enfim. Por quê? Porque pode ter bancos de memória com vários componentes de memória dentro de um sistema. Esse habilitação de memória, ele simplesmente liga ou desliga a memória. Ele habilita a memória para responder os comandos, ou seja, aos endereços que chegam, aos dados, à operação do Write Enable, enfim. Ou ele desliga, tá? Para que a memória desligada, ela simplesmente ignora qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de dado que chegue, qualquer tipo de sinal que chegue pelos terminais lá de dados, de entrada, de endereço, de controle, enfim. Então esses exemplos apresentados são as partes mais comuns, né, que a gente está vendo de memória, tá? Vamos dizer assim, de forma geral, já pensando em memória RAM, em dispositivos externos, tal. Desculpa, e não somente em registradores. E daí os detalhes de operação de cada memória a gente vai estar vendo nas próximas aulas, beleza? Esse o conteúdo no caso da aula de hoje. Então eu estou deixando exercícios lá no Classroom, tá? Formulário do Google Forms para responder e também um conjunto de exercícios no arquivo PDF, que eu quero que vocês respondam e submetam para minhas respostas lá, beleza? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.